Mas de tudo, o que fez a gente crescer e ser vitorioso no que a gente já fez até agora foi pensar no médio e longo prazo e pensar em branding. A gente sempre pensou na marca como algo de valor. Qual a diferença de uma operação alavancada não de empréstimo, mas de alavancas do iFood? E a outra não, é a marca que você consegue construir. Quem tem marcas mais consolidadas usa menos alavancas do que quem não tem. Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá a hora que você vai estar assistindo isso, mas seja muito bem-vindo, seja lá qual for o seu momento. Tô aqui com um casal e eu adoro essas histórias de família, né? Já acho que todo podcast que tem família eu falo isso, porque é um desafio a mais. É um desafio cuidar do negócio e cuidar do bem-estar familiar e cuidar, né, da pequenininha que tá lá também. Um monte de desafio pra gente conversar aí. Começar pedindo para vocês se apresentarem. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Prazerzão estar aqui. Tá em família também. Muito bom. Muito bom estar aqui todos nós juntos. Obrigada, Sérgio. Já vou te agradecer. Leandro, também. Débora, nós somos da Companhia das Sopas. Pode comer, salada online, Ultraçaí, rango paulistano. E tá bom por aí. Não, tem mais. Festivais CEAGESP, Restaurante dos Barrageiros, Pizzaria 84, um pouquinho do Gela Boca, que a gente tem uma franquia lá no Paraná. Sabia disso? Não? Sabia. E é isso, a gente tem que saber, né? Tem que saber, né? Que de contador e advogado a gente não pode esconder nada. Então, mas a gente está aí no mercado de gastronomia já há mais de 10 anos, fazendo um trabalho sério, lutando, e agora do lado de cá, lutando para profissionalizar também o mercado que tanto precisa. O pessoal precisa estudar mais, precisa entender mais tributário, precificação, marketing. E a gente ora está na cadeira de aluno, ora está na cadeira de professor, né? Não, e é interessante que você já começou falando de profissionalizar e tal, e uma característica comum de todo podcast que eu tenho feito é que todo mundo fala a mesma coisa, tem que profissionalizar. Mas eu falei para vocês se apresentarem. Então, eu sou dentista, né? De formação, então já é algo bem... Tenho medo. Passou fio dental? Opa! Olha isso. Mas eu sempre tive uma veia muito criativa, desde criança, muito mesmo, né? Escrever e teatro, eu fazia, né, as peças e eu sempre gostei. E em 2019, 20, eu falava, Leandro, esses Instagrams estão muito mortos, a gente tem que fazer algo, e eu envolvida ainda, né? E eu falava, um dia eu vou migrar ainda. E eu falava, deixa eu trabalhar com você. Eu falava, não, Débora, você é uma ótima dentista, para com isso, continua, vai aí que eu vou aqui, tá tudo certo. E aí, eu engravidei em 2022, aí eu pensei, é agora. Aí a gente sentou e conversou. A Pode Comer, ela... Tava embrionária ainda. Muito ainda. E eu falei, eu quero trocar. A Pode Comer é a nossa marca de alimentação sem glúten, sem lactose. É a menina dos olhos, né, que eu falo. Então, não, eu vou pedir para vocês apresentarem essas marcas todas. Pode deixar. E nesse momento, é agora ou nunca. E aí eu comecei uma leve... né, assim, Desejo de grávida não se nega. Exatamente, não pode negar. E ali a gente começou e eu tô no marketing, que é o que eu amo fazer. Bacana. E aprendendo, né? É isso aí. Tá mandando muito bem. E aí ela já respondeu a próxima pergunta pela parte dela, que eu ia perguntar o que lhes trouxe até aqui. E agora eu vou perguntar para você. Eu sei que você não era pequenininho e sonhava... Quero ter um restaurante, é isso que eu vou ser quando crescer. Como é que foi isso? Como é que caiu no teu colo a gastronomia? Cara, caiu da melhor e da pior maneira possível. Opa! Eu sou engenheiro químico de formação e eu quebrei lá em Curitiba, fiquei devendo. Ixi, quebrou o quê? Qual o negócio? Biogás. Caramba! Biogás. Naquela época... Cocô de vaca?
Pouco resíduo orgânico, tinha tudo isso aí, um cara polido, culto. É um paranaense, resíduo orgânico, cocô de vaca, enfim. Português, não claro, era, né? Com resíduos de hortifruti, né, que a gente chama FLV, ceasas e tal. E aí o projeto nasceu, na verdade, antes do tempo. Ele hoje que se popularizou, na época era muito difícil, a gente previu, quis fazer, mas o timing, principalmente político, não estava preparado e a gente apostou errado e deu tudo errado. E aí surgiu a possibilidade de vir para São Paulo e assumir um restaurante, que começou o Festival de Sopas lá na CEAGESP. E para quem tá morrendo afogado, jacaré é toco. vamos pegar a possibilidade de tentar dar uma volta por cima, e eu tenho só agradecer a gastronomia, com todas essas dificuldades que a gente tem, mas mesmo assim foi onde eu me reergui, foi onde eu conquistei as coisas, foi onde eu aprendi. Eu amo a gastronomia, e é o que sustenta a nossa família, é o que sustenta a família de muita gente que trabalha com a gente. É uma satisfação. E mesmo na época do biogás eu sempre ficava, será que é isso que eu vou fazer da minha vida? Será que é isso? Eu tinha passado por outras áreas também, a área de asfalto e tal, construção asfáltica. Mas quando eu entrei na gastronomia, eu falei, pô, é isso aqui que eu quero. Isso aqui é muito desafiador, porque desafia. E aí, tanto que quando eu dei a notícia pra minha mãe, eu vou começar um restaurante aqui, vou tocar um restaurante. Virei dono de restaurante. Falou, meu filho, você estudou tanto, você fez engenharia, você vai ser dono de restaurante? Mas nada a ver. E hoje, principalmente agora que a gente está com a cozinha central, tem tudo a ver. É pura engenharia. Posso dizer que é pura engenharia. É cálculos, processos. Então a gente moe, a gente congela, a gente bota esteira, faz câmara frigorífica, faz uma planta de quantos metros quadrados? Sabe, de 1.000 metros quadrados. A gente vai comprar um equipamento. Pô, a ficha técnica, produção, quanto consome de potência, enfim, etc. Não, o mais curioso dessa história, cara, é que a gente vai lá nas mentorias com política, a gente vai nos eventos, a gente faz podcast e, cara, nem parece que a gente tá falando de gastronomia. A gente tá, de vez em quando, ali a gente fala, porque o salmão, o preço aumentou, alguma coisa do gênero, mas é o tempo inteiro falando de número, falando de processo, falando de ficha técnica, falando de conceitos técnicos, né? E a gente vê muita gente começando na gastronomia com aquele sonho, ai, nossa, eu adoro comer. Eu Lifestyle, como bem. Né? Lifestyle. Eu cozinho bem em casa, vou abrir um restaurante. Que loucura. Mas aí tu abriu lá o CEAGESP, lá, o festival do CEAGESP. E aí fala pra gente um pouquinho, né? Você tem Companhia da Sopa, Festival do CEAGESP, aí tem Festival de Sopa, Festival de Frutos do Mar, tem Pode Comer, tem Rango paulistano, tem sorvete, tem açaí, tem salada, tem... Como é que é isso tudo, cara? Como é que... Apesar de parecer uma coisa meio assim... bagunçado, vamos falar assim, um monte de... Mas tem tudo, tá amarrado, tem uma lógica. Quando apareceu o festival, foi uma necessidade e eu dei tudo de mim ali, porque eu precisava desquebrar. Conhece essa palavra? Não sei se tem no dicionário. Eu precisava dar a volta por cima e demos ali. Então a gente fez com muito carinho. E o festival se consolidou. Então, para quem não conhece, quem não é de São Paulo, quem é também que não conhece, existe a famosa sopa de cebola, que é aquela tradição que servia em 1969 para os caminhoneiros, para quem frequentava o CEAGESP, que era a Ceasa, e as pessoas saíam dos bailes. E até a alta sociedade ia lá comer a sopa de cebola, era o fim de noite. E de lá eles iam para o amanhecer tomar café no aeroporto de Congonhas, ver os aviões pousar, decolar e tal. São Paulo não tinha lugar 24 horas. Estou falando de 69. E aí, em 2009, lançaram o Festival de Sopas. Então, uma empresa fez, outra empresa fez. Em 2013 foi a gente que fez, a gente ficou até hoje lá. Estamos lá no contrato de concessão de 20 anos. Então, tem o Festival de Sopas. Quando a gente terminou o Festival de Sopas em 2013, o público, a última semana, falava assim pra gente, mas e depois? E o mês que vem, o que vai ter? A gente falava, o que vai ter? Não vai ter nada. Só que a gente tinha um contrato provisório, mas ele se estendia. A gente falou, vamos lançar um Frutos do Mar? Para quem não sabe, o CEAGESP é o maior entreposto também de pescados do Brasil. Caramba. É o maior volume de comercialização de peixes e frutos do mar do Brasil.
E a gente falou, pô, isso aqui tá ótimo para lançar porque a gente olhou, né? O que a gente pode lançar aqui? Pede pro vizinho, né? Ô, manda mais peixe, acabou. Exatamente. Esse pano de fundo ali. A gente lançou o Festival de Frutos do Mar e foi dando certo. A gente foi emendando um festival no outro, então um festival de verão. Mas, na verdade, hoje ficou assim. Frutos do Mar, a base de Frutos do Mar, que chama verão, o outro é massas e camarão, mas é tudo a base de Frutos do Mar. E o Festival de Sopas, que é a tradição de maio a setembro, começo de setembro. Então, esses 4 meses é sopa e o resto é Frutos do Mar, agenda o ano todo. A gente para 15 dias só. E aí a gente lançou a Companhia das Sopas em 2018, como delivery. Então, a gente já tinha tentado fazer delivery lá dentro. Até quem tem salão, alguns erros que a gente cometia era não priorizar o delivery. O delivery já poderia ter começado antes. Em 2015 a gente fez delivery. Mas o que acontecia? A gente não se estruturou, saía da mesma cozinha, obviamente, mas bombava o salão, a gente ia lá e desligava o delivery. Não dá para atender os dois. Deixa esse negócio de delivery lá. E a gente foi deixando de segundo plano. Em 2018 a gente alugou um imóvel fora da CEAGESP, porque eu queria escalar, né? Cabeça de engenheiro, falando, agora isso aqui, o festival não é escalável, ele é um local único. E a Débora chegou quando nessa história toda aí? Cara, a Débora chegou... Bom, além do fato na minha vida, a gente casou em 2017? 17 de setembro de 2017. Tô lembrando, ponto positivo. Opa! Ponto positivo. Eu descobri uma intolerância a glúten. Eu tenho uma tolerância severa a glúten. E ela também, por coincidência. Né? Sim. E aí você tentava conquistar ela com coxinha. Aí você vê. Ó, tô sabendo, hein? Tô sabendo. Tô sabendo de ontem, né? Opa! Pois é. E não foi na sala de bate-papo dos celíacos anônimos. Eu sempre falo. Outros acasos aí, mas que foi uma coincidência. A gente tem problema com glúten. Então, e isso mudou a minha vida, que eu tinha uma série de problemas e doía a minha cabeça e um tipo de problema de saúde e era glúten. Por fim, descobri. E aí eu olhei para minhas operações e falei, tá, vou tirar o glúten. A gente foi tirando, ficou legal, deu certo lá. Falei, mas eu preciso entregar algo a mais para a sociedade. Aí eu criei a Pode Comer. Eu criei a Pode Comer e comecei a trabalhar ela muito, assim, discretamente. E quando é que foi a Pode Comer que começou? Vamos fazer. 2022? Vamos tentar fazer uma linha do tempo, né? 2013, companhia Festival do CEAGESP. 2018. No início não rodava só sopa. Só sopa. Aí depois virou Frutos do Mar também. Isso. Aí 2015 tentou a primeira vez ali um delivery que não funcionou. Eu desliguei, eu parei quando o entregador chegou bêbado. Falei, para, isso vai dar ruim. Aí nunca mais fizemos. Aí 2017 chegou a Débora na sua vida pra botar juízo na sua cabeça. Aí 19 foi quando começou o delivery forte da Companhia da Sopa. Foi. Maio. A gente plantou em 2018, a estrutura foi em 2018, final de 2018, depois começou em maio, realmente, de 2019. dentro do iFood e começar essa... E foi do 0 mesmo, zero. né, Lê? E aí veio Pode Comer. Mesmo. E aí a Companhia da Sopa se deslanchou, a gente criou a salada online para fazer o balanceamento de calor e frio, e aí veio a Pode 2021, Comer. que foi meados ali. Veio a salada. Gente que, não, a Pode Comer. A Pode Comer. Então, vou chamar Pode Comer, conseguimos registrar tudo certinho. Então ficou ali incubada. E aí um dia a gente estava morando lá em Maringá, a gente ficou um ano lá, voltamos para lá, um sabático lá. Eu voltei de São Paulo para lá e no meu coração assim muito, poxa, chama a Débora. Ao contrário do que eu sempre falava. Sim. Não vai ser dentista, poxa, gastronomia é difícil, eu pensava, né? Não mexe com isso não. Odonto também, eu falei, odonto também. Aí a gente falei, vamos jantar. A gente foi jantar, não tinha Isabela ainda, fomos jantar e tal. Aí eu falei, olha, tem um negócio para te falar. Se eu tomei uma decisão, quero te fazer um convite. Você quer pegar, Pode Comer e tocar? Porque na minha mão não tá virando é nada. Eu tenho um monte de problema para resolver. Cara, essa menina acabou a chorar. Brilho. O que foi? Você não quer, tudo bem. Não precisa chorar. Sempre sonhei. Cara, tem gente que prefere dar um colar da Gasterna e tal. Você vai lá e dá um abacaxi desse. E ó, desde que a gente se conheceu, isso final de 2016 ali, acho que foi bem no Natal assim,
nós sempre falávamos em ter algo saudável juntos, né? Sempre. Então, isso foi uma coisa assim, meu Deus, a Pode Comer. É esse projeto, eu vou pular do barco, entendeu? Então, é isso aí. Legal. É muito bom. A Pode Comer tá estruturando, tá dando muito certo. A Débora, o Instagram nosso era delargado para agência, aparecia um catálogo. Pouquíssimas postagens. A gente tem muito problema para resolver. Eu acho que o marketing, você tem que estar... A não ser que você nasça com aquela coisa. Como é o Gugu? É dele aquilo. Ele é artista. Mas a maioria dos donos de restaurante, cara, você acorda de manhã, poxa, é um problema com funcionário. Acertar gerente de banco. É muito caro. Então você vai ficando meio azedo. Notícia ruim do contador. Tá ligando. Pô, fale com o Sérgio. Eu acho que a gente vai ficando meio cansadão, assim. Aí fala assim... vem gravar esse cara, que gravar, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer uma reunião. Eu vejo dessa forma. Quando a Débora chegou, cabeça mais fresca, alegre, pegou o marketing e começou a humanizar e, poxa, deu muito certo. Deu muito certo, tá? A gente tem um marketing bem bonitinho. Show de bola. Então, assim, a gente já conversou, né? E para chegar onde eu quero, essas outras operações, né? A salada, o açaí, o sorvete, elas acabaram vindo complementando, né? Porque você tinha um momento de pico e 8 meses de prejuízo. 4 de lucro, 8 de prejuízo, vivia na gangorra. E aí foi usando as outras operações para complementar, né? Ele não é tão maluco quanto parece, gente. A coisa foi pensada. Agora, Leandro, qual foi o maior desafio? Porque, de fato, você começou o negócio do zero, né? A maioria das pessoas que a gente passou aqui pelo podcast até agora foram pessoas que pegaram um negócio que já andava. No teu caso, não. Você pegou um salão vazio, do nada, monta aqui uma operação de sopa, e aí foi outra de sopa, e ano que vem de novo, e as coisas foram acontecendo. Qual foi o maior desafio nesse processo aí de começar a empreender na gastronomia? Foi muito na emoção no começo, então a gente era muito reativo, e eu acho até que eu perdi muito tempo com isso. Eu fiquei muito tempo ali só sendo reativo às coisas, até entender o game. E aí, por isso que você está falando, quando a gente se encontra, nem parece que a gente está falando de gastronomia. Quando você mergulha e abre realmente a caixa de ferramenta, é um mundo totalmente diferente do que as pessoas veem. Assim, daquele lifestyle, daquela coisa da comida propriamente dita, do sabor, etc. Tem uma engenharia, uma engrenagem por trás muito grande. O maior desafio foi entender essa engrenagem. Foi entender. Mesmo eu gostar de números, eu gostar de planejamento, demorou, porque confunde muito. A gastronomia, ela é cheia de emoções, né? Você tem vários setores ali dentro. Comércio, indústria, é serviço, tudo, né? É hospitalidade, enfim. Isso. Mas de tudo, o que fez a gente crescer e ser vitorioso no que a gente já fez até agora foi pensar no médio e longo prazo e pensar em branding. A gente sempre pensou na marca como algo de valor. O que faz com que você não precise, igual no delivery, qual a diferença de uma operação alavancada não de empréstimo, mas de alavancas do iFood, e a outra não, é a marca que você consegue construir. A gente estava conversando ali agora há pouco, o açaí, né, um mercado extremamente competitivo e de muitas alavancas, mas quem tem marcas mais consolidadas usa menos alavancas do que quem não tem. A Companhia das Sopas, a gente quase não usa alavanca e a gente tem um funil de 40%. Porque a marca que foi feito um trabalho por trás de redes sociais, Google, embalagem. Na embalagem nova, diga-se de passagem, esperem, aguardem o inverno. Uma embalagem bonita, a gente se preocupa com isso, com esse capricho de entrar na casa das pessoas bem arrumado, vamos falar assim, né? Então, com um saco de delivery bonito, uma embalagem boa. Que não vaza e dá trabalho para abrir. Esse tem muitos dilemas no delivery. Sim. Esse é um deles, né? Não, é melhor. Porque assim, gente, por que eu tô fazendo essa brincadeira? A primeira vez que eu cheguei, que eu vim
em São Paulo. Primeira vez, sei lá, não foi a primeira vez, mas primeira vez que eu conheci o Leandro e tal. Ele falou da sopa e tal. Eu falei, pô, tá, vamos pedir pra ver como é que é, né? Aí pedi, aí veio numa embalagem de plástico que, cara, é plástico, tem material aí, o químico pode falar melhor do que eu, o material expande, enfim, deforma ali de alguma forma. E aí eu tive maior dificuldade para abrir o pote de sopa e eu tava em hotel, então a faquinha era uma bosta, eu não conseguia abrir aquilo direito. Obviamente que você na sua casa abriria muito melhor do que eu. Aí eu cheguei, Leandro, pô, posso dar um feedback? Adorei a sopa, mas aquilo é muito ruim de abrir. Aí ele pegou o pote. Um lacre. Falei, putz, velho, eu não sabia como abrir. Mas enfim, a embalagem tá muito mais bonita agora. A embalagem nova de delivery, essa de plástico, essa que o Sérgio tá falando é a de papel que vai para supermercado. E também a gente vende congelada. Essa nova de plástico, ela vai vir já toda BPA free, importante dizer isso. Mantém bem a temperatura, não vaza. E ela vai ter um indicativo Contra idiotas. Não, e aí ele me falou, né? Um desses trade-offs que a gente tem que fazer foi, Sérgio, ou vai ser difícil de abrir ou vai vazar. Eu prefiro que seja difícil de abrir. E eu também. Imagina, é horrível quando a gente pede alguma coisa no delivery e chega melada, todo sujo, todo melado, né? Até a pizza, quando o queijo chega pro lado, que o motoboy deve ter empinado no caminho. Fala que tem uns que passam no Globo da Morte e vão terminam o caminho. Cara, sabe aquelas coisas de filme do FBI? Tipo assim, eu não posso confirmar nem negar essa informação. Tá, sei. Então, dizem que você é o maior vendedor de sopa do Brasil na plataforma do iFood, né? Mas você não pode confirmar nem negar essa informação. E, cara, uma coisa me surpreendeu muito na tua operação, que eu pedi a sopa e se eu tivesse ido tomar banho, o cara ia ter que ficar me esperando na portaria do hotel, porque foi muito rápido. Como é que você consegue? A gente já trocou ideia de ter dia que bate 7 pedidos por minuto e você entrega em 20 minutos. No trânsito caótico de São Paulo e em, sei lá, quase São Paulo inteiro. Como é isso, cara? Como é que dá conta de um troço desse tamanho? A gente se estruturou em equipamento, colocamos lojas em raios específicos para dar conta da demanda, que antes não dava, sobrecarregava a loja. A gente tem um negócio sazonal, né, de frio. Sim. E calor. E a gente já deixa a sopa aquecida, pronta para soltar. A gente tem uma demanda já pré-calculada, então já deixa ela ali como a gente come em casa. A sopa está quentinha na panela, você põe e solta. Então, aqueles micro-ondas que você viu, aquilo ali é para descongelar uma proteína específica e tudo mais. Em dias também de baixíssimo movimento, a gente tem alguns pratos que a gente acaba finalizando ali. O resto já está tudo pronto ali na operação e tem um processo bem desenhado. Quanto mais rápido é o seu delivery, mais você aproxima o cliente da tua marca. E o contrário também. Então tem estudos que falam que a pessoa prefere uma comida mediana do que aquela super bem elaborada com uma hora e pouco de entrega. Mas a gente tem os desafios também. Nosso tempo médio de entrega é 25 minutos. Médio. Tem os desafios, a logística, a gente depende muito dos entregadores, totalmente, na verdade, né? Ih, falou isso, agora tá ferrado. O pessoal que assistir vai fazer greve lá na tua porta. Não, a gente se dá muito bem, mas a gente trata eles muito bem. Tem estrutura nas lojas, tem banheiro, tem cafezinho, tem água. Então, poxa, a gente tem uma relação muito boa, mas é um desafio enorme, cara. Eu não sabia, por exemplo, quando eu comecei com delivery, dia de muito calor tem pouco motoboy. Acredita nisso? Caramba. Aí uma vez eu falei, mas por que? O cara me deu uma resposta que é bem óbvia. Ele falou assim, cara, você já imaginou andar de moto nesse calor? Com o sol a 35 graus na tua cabeça? Eu já. Pois é, faz sentido. Cara, Harley Davidson presa no meio de um corredor na Avenida Brasil, do lado de um ônibus e do lado de um caminhão. Aqueles motores debaixo do sol quente, com uma jaqueta de couro, capacete e luva. Eu achei que eu ia morrer. Cara, passou um rapaz vendendo água mineral. Falei, me dá 2. Aí ele foi, eu falei, abre pra mim, que eu tava de luva, né? Ele, beleza, abriu, pá. Fiz assim, ó. Sério? Joguei na cabeça, arranquei o capacete e joguei na cabeça, velho.
é surreal. É surreal. Enfim. Porque no carro a gente não sente, a gente liga o ar-condicionado e... Aí a Harley esquenta, né? Dizem que a Harley deixa o homem sem... Mata os espermatozoides lá, sei lá, fugiu do termo. Impotente, não. Não é impotente, não é que não brocha. É impotente, não. Estéreo. Por causa da quentura, né? O motor da Harley é muito quente, muito, muito, muito quente. É que é pra andar, né? Refrigerada a ar, né? Aí tu para no meio do engarrafamento. Enfim, coisas da vida. Mas é legal quando a gente fala com quem sabe, né? Que o cara tá aqui... Não tem segredo. É sopa quentinha e só botar, e os motoboys, e é isso. Cara, ele entrega em 20 minutos, 7 pedidos por minuto. Dia fraco ele faz 4. O dia a gente estava falando, 2.200, né, litros de sopa por dia. Gente, sabe a tua caixa d'água que tem aí? São 4 em um dia. E o cara tá aqui falando, não, processos, a sopa tá sempre quentinha. Igual na nossa casa. Eu fui nessa de igual na nossa casa. Eu falei, não, igual na nossa casa. Eu pensava, né? E olha que eu tenho restaurante, mas cheguei e pensei, sopa deve estar ali, potezinho congelado, bota no micro-ondas. Vende um, esquenta um, vende um, esquenta um. O potinho, pega o potinho, bota no micro-ondas, aperta 1 minuto e vai. Entrega na mão do motoboy e vai. Cara, quando fui ver a estrutura, é banho-maria, é hipercongelamento, não sei o que. Cara... Que maluquice conseguir dar conta dessa demanda, né? Tipo, gente, são 2.200 litros de sopa, dividido em potinho de 400 ml. Eu não vou nem tentar fazer essa conta de cabeça, mas no mínimo, são 4.500. 4.500 potes. São 4.500 entregas em uma noite ali, em 4, 5 horas. De uma gastronomia que geralmente ela é renegada, assim, né? Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Rufem os tambores. Fala. Sopa é janta? Sacanagem. Você perguntar isso pra gente. Vai lá no nosso Insta que a resposta tá lá. A gente fala muito disso. Sopa é janta, sopa. Sopa é janta, sim. O brasileiro toma pouca sopa, né? O europeu toma. Se tomasse muito, então tu vendia 20 mil litros, né? Eu acho que a gente tem que abrir uma filial na Europa. O pessoal lá toma bastante. A Isabela toma. Ela é a maior consumidora de sopa de São Paulo. Mas sopa é nutritiva. Eu falo assim, poxa, você pega um sabadão de 35 graus, você não come uma feijoada quentinha ali? A feijoada, de uma certa forma, se assemelha. Suando e tal. Meio-dia, né? Então, a sopa à noite, claro, né? Ouvindo pagode no Rio. Ouvindo pagode com a caipirinha ali, o pessoal esquentando. Mas, assim, ninguém vende tudo, nem para todo mundo, nem o tempo todo. Todo negócio é sazonal. Sim. Todo negócio. Assim como a pizzaria tem dificuldade de vender de dia, a gente também tem dificuldade de vender de dia, obviamente. Né? Não sei que a pessoa está com um problema de saúde, ou então seja um soap lover daquele raiz. Mas aí a gente tem muita venda de dia. Foi até uma coisa que espantou, surpreendeu, porque quando era a época só do festival, o festival era à noite e rolava no inverno. E a gente tinha essa dúvida. Será que vai vender? Será que vai vender? E eu tô falando uma coisa aqui pro mercado, o pessoal, até uma dica, sopa vende o ano todo, mas entra. Quanto mais gente vender sopa, quanto mais o hábito se disseminar, é melhor. Mas vende no verão também. Depois que rolou essa maluquice de pandemia, depois, não sei se você lembra, veio a H1N1, gripe, etc, né? E a gente teve uma época ali, um período que começou a vender muita canja, mais absurdo, e estava quente. E aí eu cheguei para nossa nutricionista, ela mais experiente, mais velha, eu falei, Celi, o que está acontecendo? Que está vendendo tanta canja? Ela falou, tá todo mundo gripado. Eu falei, puxa vida, que loucura, e é verdade. Então foi você que saiu por aí espalhando essas coisas, né? Não foi, mas a gente vende a solução, né? Ali, e a sopa é reconfortante, ela hidrata, ela... Prática. Não perde qualidade. Enfim, é um bom produto, né? Pra você pedir, saber que vai chegar com qualidade diferente de, sei lá, fritura em geral, que acaba sendo um desafio maior para quem faz delivery, né? Cara, eu olhei para ali agora e eu vou botar ele na fogueira. Estamos fazendo um podcast e deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que vocês veem aí do outro lado, a gente faz os Paranauê.
eu tô agora com essa camisa aqui, daqui a pouco eu vou vir com outra camisa, fingindo que é outro dia, e não é outro dia nada. Eu vou entrevistar o cara que tá bem ali do outro lado. Chega pra cá, Maurício, faz uma pergunta aqui pra gente. Parece, pô. Faz uma pergunta, olha pra lá, faz uma pergunta que você queria fazer. Daqui a pouco eu vou estar com ele, fingindo que é outro dia, com outra camisa que eu vou colocar ali do lado. Leandro. Ferrei todo mundo, peguei todo mundo de surpresa, tá todo mundo desesperado. Peguei todo mundo de surpresa, tá todo mundo desesperado aqui, olhando pra um lado pro outro, ajeitando foco. Tô aqui com essa camisa, daqui a pouco eu vou voltar, vou ali do lado, troco, finjo que é outro dia que eu tô entrevistando ele, mas aqui não tem essas mentiras não. Vai lá, Maurício. Oi, Leandro, tudo bem? Primeiro, quero te falar de ser inspiração para todos nós aqui, né? Legal, cara. Você foi um dos caras que fez a gente entrar lá pro Polite. Talvez você nem saiba, né? Mas Não. Foi uma conversa lá que a gente teve, e por a gente admirar tanto, a gente falou, pô, eu vou entrar no grupo que esse cara tá, né? Então, prazer estar aqui falando contigo. E eu queria fazer uma pergunta só. Outro dia a gente conversou sobre o suporte que você dá para o seu cliente, né? Porque não é só vender. Quando dá problema, aí que a gente conhece a empresa, né? Então, queria que você explicasse um pouco como você faz e como é que é a sua estrutura para dar conta de tanta coisa, né? Pô, Maurício, fico lisonjeado vindo do maior vendedor de pastel. Como é que é? Eu nego, mas... Ele não pode negar nem confirmar essa informação. Mas a gente está aqui diante de um monstro também do delivery, numa gastronomia muito acirrada. E parabéns, Maurício. Também sou fã e admirador do trabalho de vocês. Cara, isso é uma coisa que eu vejo ainda, infelizmente, poucas marcas fazendo. A gente, quando lançou a segunda loja, bateu muito forte a dor de ter que dar o suporte para o cliente que quer falar. Na verdade, o cliente não quer falar, tá? O cliente não quer falar com você. Ele quer comer a comida tranquilo. Se ele está querendo falar é porque alguma coisa aconteceu ou ele está com uma demanda específica, né? E eu que respondia. Então, chegava em casa, Débora, eu falava, poxa, você não tem tempo para mim? Eu falei, não, é que tem 3 clientes aqui, uma está perguntando se vai chegar, a outra está perguntando se pode tirar a salsinha da canja, e, enfim. E aí, um dia eu cheguei e falei, não, vou estruturar uma sala de atendimento, uma central de atendimento, que é uma torre de controle ali, que é onde a gente plugou as lojas com o pessoal que está ali num ambiente mais tranquilo, com um computador na mão, enxergando os chats, respondendo as avaliações, respondendo as redes sociais, né? É toda a mesa de controle que responde. Porque na operação, o pessoal tá na adrenalina. Quem opera aí, a gente opera muito. Hoje em dia menos, eu adoro operar. Até gostaria de operar mais. Operar o que é? Sei lá para dentro e montar pedido, e soltar pedido para motoboy, e porcionar a sopa. Isso é importante, né? A gente ouviu o pessoal do Outback falando que vai para operação de vira e mexe. Você tá na adrenalina ali. Imagina, pinga um chat. Cara, o cara perguntar se tem pai, você já responde, nem mãe. Você não quer falar nada com o cara. E aí é onde rola, você acaba sendo grosso. Não você nem eu, mas assim, a galera que tá lá, e a gente até é compreensível. E aquele barulheira, às vezes quando liga no telefone, aquela barulheira. Assim, quem já não ligou para um restaurante? Cara, alô, eu queria saber, não, tá. O cara tá atolado de coisa lá. Tá certo? Tá errado? Não é o momento. Então a gente, até questão de erro de português, sabe? Então a gente criou essa sala, colocou uma galerinha treinada lá, uma galerinha top ali, e aí eles dão toda a tratativa pro cliente. E, cara, a gente reverte muito reclamação que acaba acontecendo, a gente acalma o cliente, a gente atende, personaliza quando dá, a gente, o que rola de, oi, tudo bem? Hoje é aniversário da minha namorada, eu não consigo estar com ela, você pode escrever um bilhetinho? Cara, rola, e colocar um bombom a mais que eu pago, sei lá, e rola muito isso. E aí a gente consegue dar tem uma história depois, dá pra fazer um podcast só de histórias esquisitas do delivery. Mas
Então é isso, Maurício. A gente toma muito cuidado e agora o iFood está valorizando mais, né? Você tem que responder as avaliações, que agora tem a réplica e a tréplica, né? Você pode bater um papo, porque antes eu achava até injusto. O cara, às vezes a gente precisava responder perguntando: olha, a gente fez isso, mas você entendeu que era tal coisa? E antes morria. Então a gente sempre tinha que dar uma resposta conclusiva. E ficava, às vezes, uma resposta até meio vaselina, mas que não era o objetivo. Então foi assim que a gente conseguiu atender o cliente, reverter erros. A gente erra pra caramba. A gente tem lá uma taxa de 0,6%, mas 0,6% em X mil pedidos é muita gente que a gente pisou na bola, que a gente não entregou o certo, que a gente não entregou, atrasou, a pessoa perdeu o voo não, mas teve que pegar o voo e não comeu, por culpa nossa. Cara, infelizmente. E o delivery é uma bala de prata, você não tem chance de errar. No salão, você errou, chegou salgado, chegou prato errado, vem cá, chega o chefe, não, chefia, vou arrumar pra você e tal. No delivery não tem, cara. Por mais que você envie de novo o pedido, e a gente sempre, na dúvida, a gente é modelo Disney. Cara, a gente não fica perguntando, porque a gente entendeu que os safados é muito pouco, os que querem dar o golpe. A gente entendeu que a maioria do cliente está reclamando porque está a fim de melhorar ali, a gente errou. A gente já manda um outro, já resolve, já estorne, é a política que a gente tem. E nisso a gente consegue ter uma retenção legal, um funil de 40%. Porque a galera que pediu, quem pediu e teve problema, a gente já conquistou grandes clientes diante de problemaços que a gente teve. E a gente reverteu e a pessoa falou, não, pô, beleza, eu vou dar uma segunda chance, eu entendi, é assim que a gente toca lá. Dando as caras, lembra uma vez que deu um BO, gente? A gente recebeu um tsunami de pedidos, cara, que a gente teve 120 cancelamentos numa noite. Aí isso é um desastre maior Inverno, né? Inverno que a gente teve na história. E aí eu fui para a rede social, falei, todo mundo que teve pedido com a gente vai, além de estornar, vai mandar um bônus, todo mundo, manda a tua comanda, tira uma foto do teu pedido, a gente vai. E foi assim, paciência. Respondido? Parabéns, viu, pela aula aí. Obrigado, Leandro. Daqui a pouco a gente volta, irmão. Fingindo que é outro dia. Beleza, cara. Agora eu quero falar com a Débora. Você falou que o branding é muito importante, que vocês focam nisso, porque sem isso não tem nada, o negócio por si só, sei lá, panela e fogão não tem valor. Como vocês trabalham isso, Débora? Você chegou para dar uma reviravolta, humanizar, né, a marca. Como é que você, seja humanizando, seja, sei lá, como você faz isso? Como é a sua visão sobre isso para tornar a Companhia da Sopa, Pode Comer, o que eles são hoje? Então, eu vou iniciar com a Pode Comer, tá? E aí eu explico o porquê disso. A Pode Comer, ela é um público que tem uma dor incompreendida, que é o glúten e a lactose. E se chega, né, assim, fala, olha, eu sou intolerante ao glúten e tal, a pessoa, ela fala, isso aí é frescura, cara, isso é frescura, isso não existe. Então, aí eu falei, o que a gente pode fazer em convencer o nosso seguidor que nós temos sim isso e que a gente entende? Eu falei, é pôr a cara lá. E eu sou cara de pau. No bom sentido. Você não queria vir, tava com vergonha. Gente, é porque aqui é gente grande, né? E eu tô aprendendo ainda, mas enfim. Eu tô falando com a CMO da marca de sopa que talvez seja a que mais vende no Brasil, mas vocês não podem confirmar nem negar isso. Não podemos. E aí a gente começou nessa. Aí, assim, né, gente? Entre erros e acertos, claro. Mas agora eu sinto que a gente entendeu como fazer isso. É mostrar a dor do que a pessoa sente. E tá sendo muito legal. Tá sendo muito bom. Isso é muito bacana, né? No marketing, muita gente erra por causa disso. A pessoa, foi-se o tempo que era 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho, especial, cebola, piquete, um pão com gergelim. Foi-se o tempo que era falar, olha o meu produto, meu produto é bom. Hoje é falar um bocado dessa dor, é falar um pouco
com a pessoa, né? Não é falar que, aliás, eu não comi a Carolina, tá? E a Carolina, que fique claro, amor do meu coração. É o bombonzinho lá, tá bom? Sem Pelo glúten, amor sem de Deus. É igual quando eu mandei a Kenga no teu quarto do hotel. Laís, minha vida. Esse cidadão foi quem mandou a Kenga pro meu quarto de hotel. E a Kenga é o caldo de Kenga que eles vendem, Exatamente, que é muito bom. E, Sérgio, assim, eu sempre falei, Lê, foto bonita todo mundo sabe fazer, ou a maioria. Mas conversar com o cliente, mostrar a dor, tá ali de peito aberto, é para poucos. Não tem jeito. Então, isso tem sido muito bom. Você diria que esse é o muito DNA especial. da marca? Eu digo que sim. Eu digo que sim. E tem sido muito bom mesmo. Agora, Socializar, né? Socializar a rede social. que Exato. esquecem disso, né? Cara, eu vou até te falar uma coisa. O Leandro, gente, recebe lá a galera do ecossistema, né? Mais uma vez falar aqui do Polite, é um ecossistema que nós fazemos parte, que, porra, agrega pra cacete e tal. Vai lá, confere, vou botar o site aqui embaixo, sei lá, em algum lugar vai aparecer o site deles. Acho que faz muito sentido vocês conhecerem. E aí o Leandro tinha que vender um tour pela loja. Porque, cara, todo mundo quer conhecer a operação dele porque é coisa de maluco, entendeu? É coisa de maluco pelo volume, mas coisa de gênio pela organização. Você tinha que vender esse tour, né? Em vez de ficar levando os outros lá de graça. Mas, enfim. Sabe, a gente lançou a mentoria e põe no pacote. Opa! Ah. Opa! Anota Será? isso, Sérgio. Será? 1 hora no sei. escritório, Próximos 2. capítulos, né? Eu gosto tanto de fazer isso, o pessoal faria de graça, né? É espontâneo, é Mas verdade. cobrar também é bom, pelo que a gente já passou, né? Assim, mas Sim. o Polite mudou muito nosso jogo, né? A Polite Academy. Aí eu ia perguntar isso, assim. Quando que Muito. você entendeu o momento de profissionalizar? Tipo assim, o momento que fala, pô, cara, eu preciso buscar profissionalização. Você começou falando de profissionalização. Quando que você entendeu que precisava disso? E a gente sabe que o Polite foi o caminho que você tomou. E por que você tomou esse caminho junto com o Polite? E olha o jabá, hein, Polite? Olha o jabá, Max. Ainda bem que são nossos amigos, né? Fica de graça hoje. Não, até fazer essa bagunça que eu tô fazendo aqui hoje é muito mais fácil. Eu não tô falando com o cara da companhia da sopa, meu Deus. Tô falando com um amigo. Então é muito mais fácil fazer esse tipo de brincadeira. É muito mais fácil. É muito mais leve, né? Mas, enfim. Cara, a gente que vem de uma formação acadêmica, onde quando você quer buscar referência, você tem livros de contabilidade, de direito, você tem livros de odontologia, engenharia, você tem cursos específicos. Gastronomia você não tem. Tem livro de receita. Você vai procurar sobre gastronomia, é receita. Exatamente, mas toda a forma de tocar um negócio gastronômico você não tem. E eu vi na figura do Marcelo Politi uma autoridade muito grande. Eu sou meio anti-coach, assim, porque nós somos daquele que, como eu falei, pula na operação, suor e tal. E aí eu falei, cara, esse cara tá falando muita coisa correta e tem calejado, mostra que é calejado em operação. E eu comecei a aprofundar. E é interessante, pessoal, quando você entra, você se depara com quase que um vazio existencial a princípio, que você fala, meu Deus, eu não sei nada. É ou não é? Meu Deus, eu não sei nada. Mas lá dentro tem as ferramentas, aí você vai avançando. Então isso acontece. Tem até um gráfico, né, que fala assim, sei tudo, aí fala, nossa, eu não sei nada. E aí que você começa a ter um jogo mais estruturado. Por conta dessa falta de você ter um balizamento, você não tem como dono de restaurante, não é tão fácil achar um balizamento. Será que eu estou grande, eu estou pequeno, eu estou certo, eu estou errado? Como faz isso aqui? Quanto tem que ser o CMV de uma operação assim, assado? Quanto tem que ser, quanto se paga disso ou daquilo, com o meu aluguel tem que representar tanto? Não é? A gente fica o dia inteiro falando disso, essa balança de pratos aí. Então e ser dono de restaurante é muito solitário, né? É muito solitário. Por isso que quando a gente se encontra, cara, o papo flui, a hora vai e aí a gente fica o tempo inteiro
Eu tô olhando pra Débora porque às vezes a gente sai jantar Ele tá se justificando. Tá se justificando. A última, ele chegou em casa, sei lá que horas da manhã, a Débora olhou lá de cima, ele, não, cheguei, tava lá com o pessoal do Político, não sei o que, ela, vim de Uber. Mas que Uber é aquele lá embaixo com teto solar, que não sei o que? Gente, tá se deixa eu me justificando. defender. Eu fiquei preocupada, porque eu falei, gente, será que ele foi sequestrado? Porque ele, né... São Paulo, né? gente. A gente tá em São Paulo. Imagina só por se isso, fosse eu Rio. confio nele. Pois é. Eu são teria desmaiado Não, de mas aflição. nunca quis dizer que você não confia, não. Só quis dizer que ele tá se justificando mesmo. E a gente tava Não precisa uns de- 6, 7 donos de restaurante ali, numa mesa de restaurante no final, e todo mundo com, né, um guardanapo, e um falando de um assunto, o outro falando de inteligência artificial para reservas e babá. Porque é muito solitário. Não, e é um grupo, cara. Eu acho que o grupo de networking que a gente acabou criando, a gente entra 8 horas da manhã, sai do treinamento 9 horas da noite. Em vez de ir pra casa, a gente vai pra um bar e fica até Fica o 2 horas da assunto. manhã. É. E falando ali de negócio, falando, enfim. Não esgota, né? É. Mas, cara, o momento que você falou, putz, preciso buscar ajuda, teve um start que você falou, preciso buscar isso, como é que foi? Teve. Eu entrei na mentoria, no Tração, já era o Tração, quando eu queria buscar os KPIs. Que tamanho que eu tô? Eu já estava operando, a gente já estava vendendo muito, e isso é um risco, né? Uhum. O carro já estava correndo bastante. E aí? Por onde que eu tô indo? Quanto tem que ser o meu CMV correto? Quanto tem que ser isso aqui? Quanto tem que ser... O que é saudável para o negócio? O que é saudável o investimento em marketing? Enfim, todos os KPIs. E aí, quando eu cheguei, eu falei, nossa, aqui é muito mais que KPI. Tem também a parte os medidores de performance, né? Mas foi o momento... Acho que foi em 2022. Eu tava grávida, acho que foi início de Nossa, 2023. parece que faz tanto tempo, né? faz pouco tempo, enfim. Mas é uma jornada muito, muito boa, assim. Foi nesse momento que a gente entendeu e começou a doer, né? Porque uma coisa é você ter uma operação. Uma operação. Você está ali, você está vendo, tem os desafios também, mas você está ali controlando. Outra coisa é você ter 2, 3, 4, 5. Quando eu entrei na mentoria, acho que a gente já estava com 6 casas. Quantas operando. operações são hoje? Hoje são 7 na nossa mão, aí tem mais 2 que são concessões que a gente acompanha, fornece, dá suporte, e tem Campinas. Então são 8 na nossa mão e 2 que estão na mão de terceiros. Aí deu a necessidade, porque se você não tiver processo, você está lascado. Você está lascado, porque a tua cultura ela desbota. Ao ponto, se você não... E aconteceu com a gente, de não estruturar, veio então um pouco de dor, sim, né? Falei que não, mas veio um pouco de dor. Ao ponto de você chegar numa loja, você fala, de quem é essa loja? Quem contratou essa galera? Que loucura que tá acontecendo aqui? Por que estão fazendo isso aqui? Que loucura. Não era assim não foi assim que eu ensinei. Não, você não ensinou certo, você não passou a cultura certa. Quando era 1, 2 lojas, cara, é um time que se conversa pelo olhar. Depois, começa a entrar gente nova e a cultura, ela desbota, ela desgasta. Tá, agora uma pergunta que eu tô fazendo a todo mundo é sobre o sócio, né? Como é que tá aquele teu sócio Fernando? Não é Fernando? O Haddad. Ah, Como é que tá o governo? Como é que tá a relação com esse povo? E eu sempre faço essa piada. Já é Sério? terceira, não vai ter Porra. graça mais, A entendeu? gente caiu. você me né? pegou. Cara, tem... Pô, o Político acabou de mandar mensagem. Sério? Eu vou mandar uma foto. É mesmo? Falar que ele Foi tá coincidência? atrapalhando o Porque não tá- podcast. Não tá. Tá ao vivo, Não pô, tá ao então não vivo, tem tá como. gravado. Beleza. Como é que tá, cara, essa relação com o governo aí? Claro que eu sei, mas eu quero que você fale aí. E, obviamente, eu vou te pedir um jabá pra mim agora, né? Mas fala aí, como é que é essa relação? A gente tem passado por bastante coisa. Como é que é empreender num ambiente tão hostil como o ambiente brasileiro? Foi feito para não funcionar, né? Funciona de teimoso. O ambiente empreendedorismo, a gente é muito teimoso. E se você não tem uma boa estruturação tributária, tchau. Você inviabiliza, ou você fica na informalidade, ou você inviabiliza quando você vai para você se legaliza, vamos assim dizer. Uhum. Eu falo que a palavra
mal usado, eu acho, a sonegação, né? Fala, pô, sonegador de imposto. Parece que o cara tá deixando de pagar para comprar uma Ferrari, né? Para comprar o iate maior. Não, cara, o cara tá tentando sobreviver. Muitas vezes E é assim mesmo. pela complexidade tributária do Brasil, ela é desanimadora. E aí você vê o mau exemplo das nossas autoridades, você fala, cara, isso aqui é uma bagunça, isso aqui é uma zona. E é complexo pra caramba, muitos param, falam, toca desse jeito aí. E vão tocando, vão empurrando com a barriga. Infelizmente. Não tem Porém, planejamento tributário, né? Tem adivinhamento tributário. adivinhamento, planejamento tributário no Brasil você tem que fazer a lápis. É ou não é? Você Em papel, sabe disso. em papel barato para trocar. Que aí você não é mais aí uma portaria, não era mais. Volta. Aquilo que a gente estava planejando, castelo de carta. Volta. Então, A gente fez Eu o que gosto- agora no final do ano? Mas 2 ou 3 vezes, dois ou pelo três menos. planejamentos. Chegamos a começar a implementar, voltou. Aí é o custo Brasil, porque você gasta muitas horas, muito dinheiro, muita coisa para atender às demandas do governo. O governo é um monstro faminto. Se ele não diminuir, a fome também não diminui, aquela coisa toda. Mas eu vejo hoje, e você vai crescendo, você vai tendo que se primeiro faz o que dá. Primeiro a gente faz o que Adoro. dá, depois o que pode, depois o que deve. Essa frase eu adoro. Até anotada, eu não gravei, mas tá anotado na minha Então vamos lá, ó. Primeiro a gente faz o que dá, depois a gente faz o que pode, depois a gente faz o que deve. É. Porque quando a gente começa, cara, você tá lutando É pra guerra. existir, é guerra, pegou um dinheiro de fundo de garantia, vendeu um carro, você junta alguma coisa e começa. Nesse momento você não pensa muito em processo, em organizar, em nada, você só pensa em botar comida na mesa. Então você vai se virando. Depois de um tempo, você, agora eu já posso começar a ajustar as coisas. Tem gente que começa com fogão de casa. Aí você compra um industrial, você deixa de ser MEI, começa a ser ME. Você começa a ajustar vários lados, desde o lado tributário até a operação. E um dia, quando você começa a ter uma envergadura, você precisa começar a fazer o que deve. Porque senão você constrói um castelo de carta e também não adianta nada. É essa máxima que eu defendo. E a sonegação, quando chega num ponto, ela te transforma num incompetente. Pô, mas como assim? Ela te transforma num incompetente. Por quê? Você deixa um rastro tributário, um passivo tributário, e você acha que a tua gestão tá ok. Porque tem dinheiro na conta, porque tá fechando no azul, porque você trocou a máquina, você conseguiu fazer uma retirada legal. Só que aquilo é em cima de uma sonegação. Então, aqueles parafusos que você tinha que apertar na tua operação, você não está apertando. Então, de uma certa forma, dá raiva pagar imposto no Brasil? Eu acho que para 100% das pessoas que a gente está falando aqui são donos de negócio, dá muita raiva pagar imposto no Brasil, mas é o jogo. Então, quando você deixa de pagar, e para pagar imposto no Brasil, não dá para você pagar de qualquer jeito. Senão você vai pagar muito, você vai às vezes inviabilizar o teu negócio. É tão complexo que você tem que encontrar um especialista que de preferência seja do ramo de gastronomia, porque são muitos detalhes, são muitos, e o teu contador, se ele é genérico, provavelmente ele está comendo um monte de bola, bem intencionado, mas está comendo um monte de bola, está te dando respostas muitas vezes só evasivas, não, pode, pode, não pode, ou então, coisa que poderia fazer, poderia economizar um imposto, o cara fala, não pode, não vai para esse regime tributário, que isso aí, e fica sempre todo mundo no simples. E tu tem algum para indicar? Cara, eu sou suspeito a falar, mas a gente foi para a contabilidade do Sérgio e só alegria, assim. Só alegria. Opa, a gente já tinha uma aproximação, o Sérgio atendeu super bem a gente gratuitamente no começo ali, né? A gente fez algumas a reuniões. gente estava dentro do ecossistema, então a gente se ajuda, independente de ser cliente ou não. A gente se ajuda. Eu ajudo também o pessoal de delivery, como eu te falei, com muito prazer. E você fez isso com a gente, mas chegou um ponto que a gente já estava sendo empurrado para o jogo complexo e eu falei, cara, a gente precisa de especialista, a gente precisa de um profissional. Mesma coisa quando você tem um problema de saúde, você vai procurar um médico especialista naquele problema que você tem. Um advogado, você vai procurar naquilo que você está com problema. Contador não dá para ser genérico.
Se você tem um negócio de gastronomia, procure um contador de gastronomia, porque são muitas regras. Fala com o Sérgio. Deu pra economizar um dinheirinho com o Perse nessa brincadeira, né? Não só o Perse, com outras coisas também, algumas manobras, né? Manobras boas, manobras legais, manobras corretas, que são os que as grandes empresas fazem, né? Sim, ninguém trabalha ninguém fica grande sem jogar um pouquinho, inclusive na área cinza, vamos ser honestos, gente. Tem uma área cinza ali, a gente estava vendo outro dia a classificação da calabresa, a gente encontrou 3 possíveis. Foram 40 minutos só falando onde a calabresa, quem é a calabresa? O que a calabresa se identifica, né? Então tem uma área cinza, o que eu não defendo de jeito nenhum, cara, é a omissão da receita. Por que não? Porque não dá, cara. Hoje em dia tá tudo lá, tem Pix, tem cartão. Não, o governo lançou essa portaria, depois revogou. Mas continua vigindo, porque ela do Confaz de 2022. Não, claro, mas assim, ele ameaçou apertar o botão vermelho pra fiscalizar. Todo mundo deu caganeira em todo mundo. E é questão de tempo. E em algum momento alguém vai apertar. Todo mundo que não está regularizado, que não está pensando nisso. Então não dá mais pra juntar dinheiro. Não tem mais dinheiro, né, gente? Pega R$100 hoje, tenta gastar. Você não vai gastar, vai ficar na carteira quase com o dinheiro da sorte. Porque vai gastar onde o dinheiro? Não tem. Esses dias... Tem gente lá no grupo, o pessoal tava falando em não aceitar dinheiro mais. A gente não aceita dinheiro. Mas você não aceita dinheiro por plataforma. Não dá pra chegar num balcão. Fique claro, gente, isso é contravenção penal. Não dá pra chegar numa plataforma, num balcão, pedir pra pagar em dinheiro e a pessoa falar, não, aqui a gente não aceita dinheiro. É proibido não aceitar papel moeda, tá? Então, no online a gente não aceita. Porque no online tem plataforma. Entregar o dinheiro pro entregador. Não sim. Isso facilita muito a nossa vida. Porém, a gente tem um sistema aí, dizem que o computador da Receita Federal é o mais potente do mundo. E, enfim. Cara, o moral da história é... E tem outra frase que você fala que eu gosto muito, que é você tem que jogar o jogo conforme o tabuleiro se apresenta. E no Brasil é assim. Porque a gente... Daqui a pouco tem troca de governo, muda as políticas, muda a forma de trabalhar. Claro que as leis não mudam, mas assim, a forma de trabalhar, algumas coisas, portarias caem, leis são feitas de novo. Teve a questão do Perse, estica, prorroga, parece que agora vai acabar. Vai que tem algum lobby. Eu vou fazer uma crítica aqui em relação ao Perse, em relação às empresas que deixaram entrar no Perse, poxa... Pelo amor de Deus, mas enfim, isso é Brasil, é o tabuleiro que se apresentou. Vamos jogar o jogo? Vamos jogar. Aí, o mês que vem, talvez seja outro tabuleiro que você jogue, outra forma de jogar, mas sempre buscando se profissionalizar. E para se profissionalizar, se não buscar ajuda, você inviabiliza. Inviabiliza. É isso. Gente, dá pra gente fazer uns 15 podcasts, mas precisa ter um tempo limitado. E dito isso, eu vou encaminhar aqui para o encerramento. Antes de encerrar, eu tinha que perguntar dica, maior erro, maior acerto. Tinha que perguntar um monte de coisa que está no roteiro, mas que já não dá mais. Antes eu queria chamar a atenção, que eu sempre falo, faço questão de falar isso para que isso fique bem caracterizado nesse podcast que a gente está começando a construir. A minha ideia é sempre trazer aqui pessoas como o Leandro, como a Débora, que estão tocando negócio com baita de um sucesso já. A Débora falou, não, porque eu sempre gostei do marketing, aí tô começando, eu era dentista. Cara, ela tá começando como CMO do que talvez seja a maior empresa, que a gente não pode... Mas é sério, ela tá começando sendo a responsável pelo marketing da Companhia da Sopa, da Pode Comer, e de um pool de empresas que tá começando lá em cima. São pessoas que já chegaram lá, que já tiveram sucesso, conhecendo o Leandro, conhecendo a Débora, não está nem perto de onde eles ainda vão chegar, mas já são pessoas realizadas, que realizaram grandes coisas, porém ainda não estão lá no nível do McDonald's, no nível do Outback. Eu acho muito importante, é isso que eu quero fazer aqui nesse podcast, trazer pessoas que são talvez o próximo passo, ou esteja a 10 passos, do que quem está começando agora. Porque às vezes a gente quer incentivar quem está começando agora e, cara, a gente mostra um exemplo tão distante dele e a gente fala, a Apple. Velho, o cara tá trocando capinha de telefone, tu tá falando da Apple. Sabe? O cara tá fazendo
yakisoba em cima da chapa, no fogão de casa, sei lá, e aí você vai lá e mostra gourmet, China Box pro cara. Não, é legal você mostrar uma coisa palpável. Você começou em 2019, a gente tá em 2025. Porra, não é tanto tempo assim, é um tempo que dá para uma pessoa começar a se programar, para pensar em crescimento e tal, no curto prazo. Pensando nesse público, eu queria saber qual dica que vocês dariam, né? O que você falaria para alguém que está começando agora no mercado da gastronomia? Vocês dois. Tá. Acho que a mais importante, se a Débora concordar comigo, se não se tiver mais alguma, é aquilo que a gente falou aqui. Exceto se você não opera uma franquia, se você não é um franqueado aí, ok. Mas se você tem o teu negócio, registre a tua marca. Faça um planejamento. Mesmo que seja pequeno. Eu faturo 10 mil por mês. Faça um planejamento. Para quanto que você quer faturar o ano que vem? O que você quer com a tua marca? Que dor que você vai resolver com a tua marca? E faça Quando a gente começa, a gente pede para um designerzinho baratinho, é assim. A gente também, viu, não teve muita coisa. Faz o que dá. Faz o que dá. Suor, sofrimento, lágrima de tristeza e de alegria. Faça uma marca bem feita, capriche na embalagem, capriche no que você vai fazer e registre a marca. Tem uma coisa no Brasil que funciona, é registro de marca. Você sabe disso, você é advogado. Demora, mas funciona. Não, funciona. E aquilo é teu. Aquilo você pode... Amanhã ou depois, você pode virar uma franquia. Alguém pode vir e falar, pô, esse negócio teu... Aconteceu com a Sodier, aconteceu com a mulher lá do Rio de Janeiro, a Alzira Bolo, Casa de Bolo. Valzira. Vai acontecer com a Companhia da Sopa, se Deus quiser. A gente está fazendo umas parcerias aí para expandir a marca em concessão. Vai acontecer com a Pode Comer. Aconteceu com o China Box, enfim. Não faltam exemplos. Imagina você tá ali, o cara chega um Shark Tank da vida aí, um tubarão, e fala, cara, eu vou aportar em você, vambora. Você tem o registro da marca? Você fica, o que é isso? Eu não tenho. Então, eu tô falando só do registro, mas não é só isso. É que começa pelo registro. Sim. É igual você comprar um imóvel e não passar pro teu nome. Não é teu. Então, faça certinho, registre a marca, faça um jogo de marca, que hoje a gente se orgulha das nossas marcas e aquilo que ela leva, né? O propósito, né, que eu falo. E o propósito... Não, é isso. Propósito. É isso. Falou tudo. Propósito. Não, falou tudo não. Agora que ela começa... E todo mundo, né, fica nessa, que o propósito, que tal, mas é isso. Há 7 anos atrás, né, que, olha, o glúten, Leandro, que chato, Leandro já vem com essa história de glúten, a Débora, são 2 frescos. E não é a realidade. E com isso veio a Pod, aí a sopa agora, nenhuma sopa também tem glúten, as saladas, então é isso. A gente escolheu um propósito. É o nosso propósito, entendeu? É a verdade. Tem propósito em tudo. E persistir nisso, né? Porque não é fácil. Porque foi muito difícil. O começo foi bem difícil. Eu acredito muito nessa questão da comida sem. Eu sempre brinquei, perturbei o Leandro. Não, esse negócio de vender comida sem glúten, sem lactose, sem sal, sem açúcar, sabor, sem gosto, sem nada. E ontem, conta de ontem, do bolo de coco da Pode Comer. Deram um bolo lá, deram 2, né? Ela é mineira. E aí, assim, você come o tempo todo. Exato. Detalhe importante. A gente foi ver um ponto comercial ali e comemos pra caramba lá. E, cara, ainda tava digerindo, pá. Aí fui visitar lá o Leandro na sede dele. E assim que a gente chegou, a Débora, vou pegar o bolinho. Eu falei, não, calma, espera um pouquinho. Aí ela fez uma reunião e tal, daqui a pouco volta ela, vou pegar o bolinho. Aí ela volta com 2 bolos, né? Um de cenoura e um de coco. Propostas diferentes, né? Um Débora, quente e um frio. Eu não consigo comer os 2. Ela fala igual o Leandro, tem um compartimento para cada um, são coisas diferentes. Cara, só que bolo gostoso, cara. Um bolo de coco gelado. Que assim, não parece porque a gente vai comer comida sem glúten. Tem um preconceito e realmente tem. Existe. A maioria é comida ruim. Desculpa, gente, mas assim, aprendam a cozinhar com eles. Obrigado. Comprem na Pode Comer. Cara, você compra lá umas comidas muito toscas. Um amigo meu, há um tempo atrás, ia investir numa marca. E eu sou advogado dele, contador dele e conselheiro lá do grupo empresarial dele.
Aí falou, Sérgio, vou comprar essa marca aqui. É sem glúten, não sei o que, eles embalam, mandam pra supermercado Tá na moda, e tal. tá na moda. Isso e tal. vai hypar. Eu falei, tá, qual é a marca? Essa daqui. Vai lá, conversa com a menina, literalmente é assim, né? Ele me dá o telefone, eu vou lá, converso, ajusto todos os detalhes, faço o contrato, vejo se é um negócio viável ou não, depois ele só assina. Cara, eu comprei o troço. A minha esposa não conseguiu comer. E a minha esposa gosta de comer. Era muito ruim. Então eu tinha esse preconceito mesmo. Cara, eu comi o troço e eu falei, cara, não parece sem glúten. Tipo, aí, surpresas da vida, e aí dando depoimento a favor do sem glúten, né? A gente estava numa reunião de sócios lá do meu grupo de restaurante, e do nada, no meio da conversa, minha sócia, que é chefe, abraço, Andressa, pegou e falou, mas gente, o Iaiá é sem glúten. Mas ela, cara, comida sem glúten não precisa ser comida ruim. Assim. A gente tem opções e tal. Então, cara, comida sem glúten... Tem um mundo de comidas sem glúten. Tipo, tem comidas que naturalmente não tem glúten e você não se liga que ela não tem glúten. Porque ela é boa. E ponto final. O que tem glúten é o que tem trigo, basicamente, né? Trigo, Sim, aveia, farinha de trigo, cevada. aveia. A cevada é um problema, mas aí tem lá uma tem, cervejinha sem glúten tem, agora, pá. Mas enfim. Propósito, né, Sérgio? E também, a gente está fazendo aqui, disseminar conhecimento. Mas gostoso, tá? Pede. Bom. É Tá maravilhoso. crescendo, é a marca que mais cresce, nossa. É disseminar conhecimento. E para quem tá pequeno e fala, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar uma mentoria e tal, é caro. Tem um monte de coisa. Você dá muito material, o Polite dá muito material e outros dão muito material gratuito nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Começa a estudar. Quanto antes começar, melhor. Eu me arrependo de não ter começado antes. Só procurem gente, tá? Pelo Gente amor séria. de Deus, gente séria, gente comprometida, gente que já tem tempo de estrada, porque também tem muita gente falando besteira. Eu né? vou dar uma dica. Se você pegar alguém que falar para precificar o teu produto, rateando o custo fixo, você desliga na hora, muda de canal. Para, gente, pelo amor de Deus, é só um detalhe. E quem também tá grande, tem muita gente grande que tem uma certa arrogância. Fala, não, eu já sei bastante coisa. Como é que eu não quero abrir meus números, eu não quero não sei o quê, não quero expor, não preciso aprender nada. Também é errado. Você sempre tem o que aprender. Sempre a gente vê pessoa na mentoria lá, pessoal gigante, aprendendo, ensinando pra caramba. Então, é entrar nesse ecossistema de acadêmico, de donos de restaurante, mas sentar na cadeira de aluno e aprender. É isso, cara. E aí, mais uma vez, eu vou indicar que chegue perto da gente, que se junte ao Marcelo Politi. Você que está começando um negócio de gastronomia, chega mais e se inscreve no canal, deve ter um sininho, deve ter alguma coisa na tela para você clicar. Chega mais, vamos trocar ideia, participa desse ecossistema e vamos crescer junto, vamos aprender junto. Acho que esse é o propósito. E é isso, cara. Sejam muito bem-vindos aí. Contem comigo para caminhar com vocês. E é isso, gente. Muito obrigado por Obrigada vocês a estarem você, aqui. uma Delícia honra. participar. Muito bom. Obrigado pelo convite. E vamos pra cima. Acelera. Acelera. Um abraço, gente. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, Obrigado. tchau, tchau. gente.